noite, galera. Para mim é um prazer estar aqui na frente, no palco onde tantos amigos meus já passaram. Se vocês quiserem autógrafo depois de algum deles, eu vendo para vocês sem problema nenhum. Eu fiquei responsável para falar um pouquinho com vocês sobre casa. E é um assunto tão grande, tão diverso, que primeiro eu vou falar do que eu não vou falar. Então, se você sim veio aqui esperando que eu diga para você como reformar o seu lavabo, desculpa, amigo, não vai ser hoje. Se você veio esperando, tipo, nossa, saber quais são os novos paradigmas em construção de habitação pelo mundo, pesquisa o Alejandro Aravena, ele ganhou o Pritzker, ele é mais famoso que eu. Se você quer saber, assim, qual que é a especialista em direito à moradia, é um assunto super legal, direito à moradia. Raquel Ronick, ela é aqui de São Paulo, ela foi redatora da ONU no mundo inteiro, tipo, tem gente melhor do que eu para falar desses assuntos. Então eu escolhi uma coisa que eu gosto e espero que dê certo, mas eu vou tentar começar a falar com vocês sobre casa, sobre algo um pouquinho mais básico. Eu gosto sempre de dar uns passos para trás e pensar o que é, então, afinal de contas, essa casa, o que isso significa. E para isso eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Assim, se eu pedisse para vocês desenharem uma casa, vamos dizer que embaixo da cadeira de vocês tem agora um lápis e um papel, vocês vão pegar, vocês vão ficar tentando descobrir como que faz para desenhar em cima da coxa, porque não tem uma tabuinha daí. Lembra daquela cena do MIB, que o cara fica tentando desenhar na perna e daí fura o papel, é uma tragédia. Mas imagina que você está aí nessa tarefa agora de tentar desenhar uma casa. Muito provavelmente você vai desenhar alguma coisa parecido com isso aí, não é? E assim, a tua maior preocupação de realidade quando você desenha uma casa dessas é lembrar de colocar a árvore no chão para você não reprovar no psicotécnico. Porque, verdade seja dita, ninguém aqui mora numa casa dessas. Quer dizer assim, eu acho, né? Ainda mais em São Paulo, você ter 2 janelas, cara. Meus apartamentos aqui tem meia, tipo. Então, ninguém aqui mora numa casa dessas. A verdade é que, muito provavelmente, cada um de nós aqui mora numa casa completamente diferente da casa do outro. Aliás, é uma coisa super curiosa esse negócio de casa, porque quando você vai pensar na sua casa, você vai ter uma imagem na sua cabeça, que provavelmente é diferente da imagem do cara do lado, que é diferente da imagem de alguém que mora em outra cidade, que é diferente da imagem de alguém que mora em outro lugar do mundo. Casa é uma coisa que aparece no mundo inteiro, em tantas formas e tamanhos, em composições tão diferentes, que isso me fez pensar, se tanta coisa diferente é casa, o que é que tem em comum num iglu no Alasca, uma palafita em Bangladesh, ou, sei lá, um cortiço no São Vito, ali do lado do Mercadão? O que essas coisas tão diferentes têm em comum que fazem com que a gente pegue tudo isso, coloque numa caixinha e diga, essas coisas são casas? Eu acho que, assim, dá pra gente achar várias respostas para essa pergunta, várias coisas que fazem com que tudo isso seja casa. Mas eu escolhi dois conceitos que é a partir deles que eu quero conversar com vocês. Todas essas imagens diferentes que eu acredito que passaram atrás de mim agora, elas representam casas para pessoas diferentes, porque são para essas pessoas os lugares onde elas buscam proteção e os lugares nos quais elas se identificam. E é interessante porque essas duas características, proteção e identificação, elas revelam para a gente 2 funções que a casa cumpre. A casa, ela é essencialmente um abrigo, mas ela também é um lar. Vem comigo agora, vamos tentar destrinchar um pouquinho desses 2 conceitos. A casa, ela é um abrigo porque toda pessoa procura para si um lugar no qual ela se sinta segurança, no qual ela se sinta protegida e onde ela tenha um mínimo de conforto. Quer ver? Você provavelmente já passou por essa experiência. Eu fiz faculdade à noite no centro. Cara, eu saía da aula no inverno, era aquele frio danado. E aí eu passava sempre pelo mesmo caminho para pegar ônibus. E tinha uma família que morava embaixo de uma marquise. E eles estavam sempre embaixo daquela mesma marquise. Aquele era o cantinho deles, onde eles juntavam as caixas de papelão para se proteger do frio. Aquela era a casa deles, onde eles estavam buscando proteção. Mas isso também vale para um contexto como o teu e o meu.
A casa é o lugar onde você fica louco para chegar, você anseia por chegar, para poder tirar aquela meia molhada, porque você pegou uma chuva dessas de fim de tarde. E, que sensação boa poder chegar em casa e poder tirar aquela meia molhada, porque ninguém merece passar o dia inteiro de meia molhada. A casa é esse lugar, é esse abrigo, onde a gente vai buscar proteção, segurança e conforto. Mas a casa é mais do que só um abrigo. A casa, ela também é um lar. E como lar, é o meu lugar no mundo. É aquele lugar onde eu me identifico. A sua casa, provavelmente, é o lugar onde você viveu grande parte das suas experiências. E mais do que isso, a sua casa é onde você guarda as suas memórias. Já pensou nisso? Onde você guarda os souvenirs que você traz de viagem? Ou onde estão seus porta-retratos? É onde você guarda as suas memórias. Quer ver só? Pensa na menina de periferia que cola o pôster da Larissa Manoela na parede do quarto dela, mas a parede nem está rebocada. E aí eu, como técnico que estudei sobre casa, vou olhar e vou dizer assim, mas amiga, você tem que rebocar a parede e pintar ela antes de colocar o pôster. É a ordem das coisas. Não, não é. Aquela é a forma que ela tem de dizer, esse é o meu quarto, esse é o meu canto. Ela coloca a identidade dela no espaço. E isso acontece com a gente quando a gente volta de férias, por exemplo. É muito legal viajar, eu adoro. Mas como é bom poder voltar para casa. E às vezes você está num hotel super legal, mas nada se compara a entrar de volta em casa. Porque a sua casa é o seu lar, é o seu cantinho no mundo. E quando a gente pensa nesses dois conceitos, a gente começa a perceber que, na verdade, casa, ela reflete a sua intimidade. A sua casa, ela é onde você se sente à vontade. É onde você não tem preocupação de ficar de pijama, ou de andar de pantufa, ou, sei lá, de estar de chulé, porque você está em casa. Eu ia fazer uma outra piada, mas deixa quieto. Tem pessoas, para não fazer distinção de gênero, tem pessoas que não conseguem ir no banheiro fora de casa. Mas por que as pessoas têm isso? Porque elas não se sentem à vontade para ter um momento íntimo fora de casa. Percebe como isso é verdade? Como isso está no nosso dia a dia? Casa fala de intimidade. Diferente daquilo que a gente conversou nas semanas passadas, sobre a rua e sobre a praça, onde a gente encontra com o diferente, onde a gente é surpreendido, na casa a gente tem um mínimo de controle sobre o que vai acontecer. Na sua casa, você escolhe quem vai entrar e quem não pode entrar. Ou seja, você escolhe com quem você quer dividir a sua intimidade e de quem você não quer se aproximar. Verdade é que a sua casa provavelmente fala muito sobre você. A sua casa fala se você é uma pessoa que está disposta a conhecer pessoas novas ou se você é uma pessoa mais fechada. A sua casa fala o que tira o seu conforto. Às vezes o que tira o seu conforto é a louça suja na pia. Às vezes o que tira o seu conforto é a porta do quarto ficar aberta. A sua casa fala sobre as suas histórias, as histórias que você viveu. A sua casa fala sobre quem você é. Como é a sua casa? Pensa aí. Como é a sua casa? Talvez, quando você começa a pensar na sua casa, você vai começar a se conhecer um pouco mais sobre quem você é. Quer ver? Se você mora em prédio, você vai entender o que eu estou falando. Você já entrou num outro apartamento do teu prédio? No apartamento do vizinho? Em São Paulo, isso é assim. O vizinho, na dúvida, ele é um serial killer, então você nem cumprimenta ele no elevador, né? Mas esses dias eu precisei tocar a campainha do vizinho. Gente, que experiência antropológica, assim. Falar com estranhos. Mas fui lá, toquei a campainha e ele abriu a porta. E eu olhei dentro do apartamento dele. O apartamento é do lado do meu. As paredes estão no mesmo lugar. Era outro lugar, totalmente diferente. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Pensa, o que faz com que a sua casa seja a sua? O que te diferencia? Quem você não deixa entrar na sua casa? O que te dá a sensação de estar protegido? Afinal de contas, como é a sua casa? Obrigado. Tudo que a gente mais deseja.